Christiane Jatay apresenta até dia 16 de dezembro aqui no São Quatre, em Paris, a peça Depois do Silêncio, uma peça que parte de duas obras, de um romance e de um documentário que tardou a estrear, mas que estreou há 3 anos. Em cena estão 3 atrizes, a Gal Pereira, Liane Gaia e Juliane França, o músico Adumi Guedes. Depois do Silêncio é um resultado de uma investigação, mas é também fruto de muita criação e de muita escrita coletiva por parte da equipa artística. Depois do Silêncio está inserido dentro do contexto de uma trilogia, que se chama Trilogia dos Horrores. Eu falo isso porque tem uma motivação importante para fazer essa peça, que as 2 primeiras partes, né? Uma fala sobre o fascismo, outra sobre o patriarcado. E essa terceira era para mim muito importante falar na perspectiva do povo brasileiro, né, historicamente, pensando sobre a questão colonial e a questão pós-colonial. E evidentemente que isso é dar voz ou abrir a possibilidade que pessoas que têm origem afrodescendente e também dos povos originários tivessem presentes em cena. E aí eu fui em busca do material de base para isso primeiro, né? Então o primeiro encontro veio com um livro, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que ganhou o Prêmio Leia, que é um livro muito importante, assim, um livro recentemente escrito, mas que tem uma repercussão enorme e que consegue traçar de uma maneira contemporânea e historicamente ao mesmo tempo sobre uma situação que não se transformou completamente ainda no Brasil, que é uma permanência de situações de trabalho que podem ser considerados trabalhos escravos. E toda a violência que significa das pessoas que lutam pelo direito à terra, os riscos e o que acaba acontecendo com elas, assim como acontece com os indígenas na Amazônia. E a segunda fonte, como você disse, é o filme do Eduardo Coutinho, que é um filme que conta a história de João Pedro Teixeira, que é um líder agrícola, né, muito importante como símbolo para o movimento do Sem Terra, e um filme que é feito com determinados dispositivos que têm a ver com realidade, ficção, documentário e ficção, que são os dispositivos que eu trabalho e que o Itamar também trabalhou no livro. Vai recuperar também nesta peça? Tá, completamente recuperado no dispositivo dessa peça. E sim, uma parte desse material que é apresentado em cena também vem do processo em sala de ensaio e de improvisos que as atrizes fizeram a partir das propostas que eu levava para elas. Então, essas 3 fontes criativas e mais depois a dramaturgia que eu faço com isso, viram assim essa peça que fala sobre Depois do Silêncio, o que acontece. O que é que acontece depois do silêncio? Eu acho que o texto Depois do Silêncio, assim, o título, na verdade, ele tem vários porquês. Uma das linhas da história da ficção sobre 2 irmãs, e uma delas que perde a língua e que então não fala. Então também é sobre a expressão e a necessidade da fala que é inibida, metaforicamente também, simbolicamente, por um impedimento de que a história que foi vivida por essas pessoas sejam contadas por elas, né? A gente sabe que a história, que ainda é com H maiúsculo, é contada pelos brancos e que os povos que viveram essa história e sofreram as questões intrinsecamente ligadas à violência dessa história, na verdade, não tiveram a fala. Depois do Silêncio, na verdade, é um desejo de abrir esse espaço compartilhado de fala, que está presente tanto na ficção através da personagem Belonísia, mas que também é sobre a peça, porque são essas pessoas que estão em cena, são esses corpos e são essas mulheres, principalmente. A Dunia é um músico, né? Como no livro, que são 3 narradoras, aqui também são 3 mulheres que tomam para si, assim, o direito que é delas de poder falar e contar suas próprias histórias, né? A questão da linguagem está muito presente, como sempre, e há vários tipos de linguagem. A linguagem do documentário que vai filmar ao Brasil e que aparece em 3 partes, quase num tríptico, a encenação das atrizes e a música, a presença aqui da música que vai sonorizar o que estamos a ver neste tríptico, mas está a ser feita em palco. Portanto, há aqui, uma vez mais, um cruzamento entre várias linguagens. Sim, sim. Eu acho que tem várias linguagens que estão sendo costuradas para contar essa obra em cena. Assim, o livro ele traz essas camadas também, né? Que é a camada do documentário, que, assim, pegando o que você está dizendo sobre o espaço, né? Que está concentrada dentro da tela central, do aspecto da conferência, vamos dizer assim. O espalhamento, assim, da ficção, do sonho, dos universos que são mais sobre as pessoalidades, sobre as relações que vão se espalhar nesse tríptico. E a música que ela traz tanto a sonorização do filme, mas ela também é muito importante
importante como veículo da manifestação do místico, da magia, do espiritual, que está muito presente no livro e que era sempre um desafio de como colocar isso em cena, né, no teatro. E a música, ela é o veículo, que vai se manifestar nos corpos e que vai se manifestar nos cantos também, né? Da própria natureza, muito presente. Na própria natureza, que na verdade é da onde esses encantados, assim, usando o nome que é dado no próprio livro e na peça, assim, vão se manifestar. Os encantados, eles são sempre seres que nascem e são presentes na natureza, né? O Brasil foi um país grande palco de escravatura. Hoje ainda há um medo de falar de escravatura dos descendentes da escravatura. Eu acho que o Brasil não superou o seu processo colonial. A gente sabe, né, e aqui estamos nós duas conversando sobre isso, que ocupamos esses dois lugares, assim, na minha família também tem origem portuguesa. A gente sabe o quanto que é difícil, assim, e doloroso revisitar para ambos os lados essa história, porque é uma história que não acabou, mas que a gente faz como se ela tivesse acabado. Então, assim, realmente a escravidão no Brasil, que foi extremamente violenta, não só porque a escravidão é sempre muito violenta, mas porque numericamente é muito impressionante a quantidade de africanos que foram levados ao Brasil. E não é à toa que o Brasil é o país com essa enorme quantidade de afrodescendentes. E essa enorme quantidade de afrodescendentes ainda não teve o espaço que merecem, a reparação histórica que merecem, de encontrar o seu lugar dentro dessa sociedade a qual eles pertencem, né? Mas esse espaço foi criado? Foi proporcionado? Eu acho que esse espaço nunca foi proporcionado. Historicamente, houve uma lei assim que diz que a escravidão acabou, mas depois dessa lei não é dado nenhum direito assim a que essas pessoas possam transformar assim e dar seguimento às suas vidas com a dignidade que elas mais do que merecem. E a violência e o racismo estrutural e a falta de perspectiva em vários âmbitos, né, inclusive educacional, é, na verdade, a prolongação de um tipo de escravidão que ela, mesmo que algumas vezes a escravidão pode não ser completamente colocada como escravidão, mas é que, na verdade, quando as pessoas não têm outra opção, a não ser trabalhar por salários completamente indignos, sem respeito nenhum a qualquer aspecto social ou direitos sociais, assim, você está, de fato, explorando aquelas pessoas. Se não é um processo escravizatório, é um processo que tangencia a ideia de que você tem direito sobre o outro. E isso no Brasil nunca acabou, assim, sem falar do genocídio dos corpos negros, né, nas favelas, do genocídio dos corpos indígenas. Né. Na altura há uma frase de Gal Pereira que diz que é preciso acabar com uma corrente do passado para que eternamente estes ciclos silenciados e de injustiças continuam a reproduzir-se. Mas será que existe vontade política para acabar com essas correntes? Será que existe espaço, uma vez mais, para que os erros do passado continuem a não se reproduzir quando vemos atualmente isso acontecer? Falando sobre política, acho que durante o governo do Lula, né, mas anterior, assim, houve movimentos, assim, em direção a isso. Eu acho que, por exemplo, a Juliana França, que é uma das atrizes que está aqui em cena, ela é fruto disso. Ela é a primeira pessoa da geração, da família dela, da nova geração, que se forma na universidade. Ela é de filósofa, professora, além de atriz. Isso é uma quebra de uma corrente, né? Porque ela tem outra perspectiva, outra projeção de futuro para oferecer também para os seus descendentes. Essa é a corrente que precisa ser quebrada. Por isso que o primeiro processo que houve no governo do PT, que foi muito importante no aspecto social, que é a educação. Primeiro, assim, tirar as pessoas do lugar da fome e depois dar a possibilidade que elas estudem para que elas tenham um futuro. Então, existiu sim esse movimento. Isso houve um grande processo de retroativo durante o governo Bolsonaro. E por isso que essa eleição agora é tão importante, porque assim, as construções dessas correntes que parecem invisíveis, mas que são muito concretas para as pessoas que as vivem, elas acontecem quando você vai tirando os direitos delas, e são direitos básicos, como o direito à educação, à saúde, à moradia e a comer. A gente tem a possibilidade de fazer essa transformação, mas isso é uma transformação estrutural, isso é uma transformação que não é a curto prazo, que precisa de muita vontade, assim, e consciência coletiva, porque também é sobre uma questão política, mas também é sobre uma questão de cada um de nós, né, de como é que a gente se posiciona em relação a isso, como é que a gente olha para o outro, de como é que a gente dá espaço para o outro, em todos os aspectos, né, assim, como cidadão, como seres humanos, assim. Então, eu acho que essa transformação, e a gente está falando nessa peça, dessa história que não é revista, assim, na questão da relação com os afrodescendentes no Brasil, mas na primeira peça a gente fala do fascismo e a gente vê a Europa e o Brasil repetiu, assim, movimentos que, na verdade, você não consegue entender como é que é possível que a gente possa, historicamente, voltar a vivê-los, assim, sabendo o que é que eles custam para nós como sociedade, como seres humanos. E por isso que é tão importante olhar para o passado, sabe? Por isso que é tão importante falar dos números aqui, por isso que é tão importante
importante é mostrar e dizer, olha, isso aconteceu, assim, porque quando a gente sabe que isso aconteceu, quando a gente lembra que isso aconteceu, a gente tem menos risco de continuar fazendo igual, né? Era Cristiane Jatahy, encenadora brasileira, que tem o espetáculo Depois do Silêncio em cena até amanhã, aqui em Paris, no Espaço São Quadre.